Boa tarde a todos. Acho que tem um detalhe que é importante, que é uma evolução, né, que vem sendo apresentada, né? Eu acho que usando os clássicos como termômetro, você vai encontrar quanto o Vasco, o time que não sofreu gols, mas esteve muito perto de sofrê-los, né? O Léo Pereira tirou 2 bolas em cima da linha praticamente. E o Vasco tem o Payet, o Vasco tem o Verratti, o Vasco tem uns caras perigosos, né? Tem atacantes que criam, tanto que meias, né? Também, tanto que criou situações de perigo contra o Flamengo, e por muito pouco o Flamengo não foi vazado. Aí contra o Botafogo teve chance o Tiquinho, teve chance o Júnior Santos. Já contra o Fluminense, no outro clássico que o Flamengo venceu, ainda na Taça Guanabara, também 2-0, o Fluminense não teve chance. Teve 2 chutes a gol, um do Arias, uma falta de longe, o Rossi defendeu, um chute do Alexander ali para o lado esquerdo, que o Rossi também defendeu, não teve tanta dificuldade. Não foram situações de extremo perigo. Ontem o Fluminense não chutou nenhuma bola no gol. Foi o segundo Fla-Flu seguido que o Germancano não finalizou na direção do gol. Ele deu um chute lá do meio do campo, lá que o Renato Augusto até olhou para esse amigo, o que está fazendo? Um chute totalmente despretensioso, não dá nem para chamar aquilo de finalização. Então, o grande artilheiro do Fluminense não conseguiu. Por quê? Porque o Flamengo ele dificulta os adversários quando esses tentam criar situações de perigo contra ele. Foi uma atuação muito convincente. O time está evoluindo muito, mas tem um grave defeito ainda, né? O Tite fala muito no equilíbrio. O que seria o equilíbrio dessa equipe, a grosso modo? Um time que não toma gol ou que toma poucos gols. Claro que ele vai sofrê-los, mas se continuar assim ao longo da temporada, deve ser um time que sofra poucos gols, né? Não vai ficar tomando de 4-0 do Bragantino, 3-0 do Cuiabá, 4-1 do Fluminense, tomar 2 gols do Maringá, tomar 3 gol do Grêmio, do jeito que foi. 3 do Grêmio em 10 minutos, tomar gol do Nublense, né? E por aí vai. Foram vários vexames. Santos, a virada do Santos que virou também, essa coisa toda. Então, e foi assim com o Tite, com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com o Mário João, com todo mundo. Não era culpa de um técnico especificamente. Ele mesmo sofreu com isso. Mas agora não, um trabalho mais autoral. Ele pegou do começo do ano, já conhecendo os jogadores. Veja como foi importante ele assumir no ano passado. E aí, ponto para a diretoria, que conseguiu convencer o Tite a começar. Isso foi um acerto, né? Porque ele não queria começar em 2023. E aí o que argumentaram? O Tite, você começa agora, já conhece o elenco, nos ajuda a classificar para a Libertadores, e aí a gente, no ano que vem, começa de outra forma. Até aí está dando certo. Poderia ter sido melhor, não fosse a pasmaceira do modo banana, que entrou em ação em algumas partidas, que o Flamengo poderia ainda assim ter sido campeão brasileiro. Perdeu o título por conta de atuações ridículas, tomando 3 gols do Atlético, 2 do Santos, que foi rebaixado, e 3 do Grêmio. Com o Tite. Foram derrotas vergonhosas que eu ponho na conta do Tite só do Atlético. Ele escalou muito mal. Mateuzinho, o Wesley fazendo lambança, escalou mal o time, não foi bem. Nos outros jogos, acho que a responsabilidade maior foi dos jogadores, né? Mas, então, agora é um trabalho mais maduro. E o que falta para esse equilíbrio chegar? O time aproveitar as chances que cria. Perde muito gol. Perde gol demais, é impressionante. Perde gol demais. Ontem, inclusive, os jogadores do Fluminense pareciam meio atônitos, né? Porque o Renato Augusto sai no intervalo, aí ele fala, não, porque temos que aproveitar as chances. Que chance? Não teve chance nenhuma. O Pedro deu uma bicicleta que foi na trave, o Fábio defendeu a bola do Ayrton Lucas, mas que até desviou, defendeu uma outra bola perigosa do Cebolinha. Do Pedro? Do Pedro. O Pedro cabeceou uma bola rente à trave, cabeceou uma outra fraca, aquele gol perdido, que ele cabeceou sozinho na pequena área, né, num erro até do Thiago Santos. Entre ele e o Guga, cabeceou sozinho, mas cabeceou fraco. Foram várias chances claras que o Flamengo teve no primeiro tempo. E o Fluminense, durante os 15 minutos iniciais, o Rossi não apareceu na transmissão do jogo. Quem estava olhando para a telinha, televisão, computador, sei lá o que for, não via o Rossi. Qual a cor do uniforme do Rossi? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Então o Flamengo teve realmente amplo domínio. Aí houve um momento do segundo tempo, o Fluminense voltou mais agressivo. E aí acho que tem um ponto que é importante, que é o pessoal do Fluminense está dizendo, não, o Fluminense estava dominando quando o Thiago Santos foi expulso. Gente, mas aquilo está no roteiro do jogo. O Flamengo recua, traz o Fluminense, eles vão vir com tudo, vem pra cá, vem, e prepara o contra-ataque. E mete bola, aí o Thiago Santos vai sai jogando errado, ele não tem a qualidade do André, que faz esse papel de zagueiro para saída de bola quando o time está perdendo, não, o André estava suspenso, e aí ele erra um passo, o Flamengo recupera a bola no Everton Cebolinha, e aí ele faz uma falta duríssima e o árbitro não expulsou teve medo de expulsar direto, porque era óbvio o cartão vermelho, precisou o VAR chamar, quando chamou ele acabou dando cartão para o jogador do Fluminense. E aí o jogo evidentemente muda completamente, o Flamengo fica com total controle da partida, com um homem a mais, e o 1-0 no final, depois que acabou sendo 2-0, ainda assim foi muito barato. O Flamengo teve a chance até de golear ontem, a disparidade entre os times ontem ficou muito evidente. E acho que o Fernando Diniz foi muito mal no jogo e muito mal em momentos da entrevista, com uma dificuldade muito grande de reconhecer algumas escolhas que comprovadamente não deram certo. Esse é um caminho bem perigoso e o Fluminense vai precisar, acho que, a se confirmar a eliminação, o que é muito provável que aconteça, né?
Eu acho que ele vai precisar fazer uma reflexão sobre o trabalho. Eu tenho falado sempre que o Fluminense não está jogando bem esse ano. Ganhou a Recopa, mas não tem jogado boas partidas. Não fez nenhum jogo realmente bom. Nenhum. E mesmo na Recopa, correu muito mais riscos lá no Equador do que a LDU correu risco no Rio de Janeiro. O time equatoriano criou muito mais chances de gol do que o Fluminense criou. E lá escapou demais, perdeu só de 1-0, conseguiu fazer 2-0, né, numa bola alçada, bem lançada pelo Samuel Xavier, que o Arias cabeceou, e um pênalti bobo lá que o menino lá do Equador fez, e acabou o Fluminense ganhando por... Mas não jogou bem. E ontem foi muito dominado. É um time mais velho, Mauro, que sem o André cai? O time tinha uma média ontem de 33,3 anos. É um time muito envelhecido. E Renato Augusto, com um ganso do meio campo ontem. Gente, o De La Cruz jogou à vontade. O Arrascaeta jogou à vontade. Não pode deixar esse cara jogando à vontade. Você tem que ter um meio campo mais combativo. E ele fez uma opção por jogadores, assim, e aí ele aumenta a média de idade quando sai o Diogo Barbosa e coloca o Marcelo para o começo do segundo tempo. E o Marcelo vai embora, né? Aí o Flamengo põe o Bruno Henrique por ali, quer dizer, poderia ter sido muito pior para o Fluminense. E eu acho que o Flamengo tem que ajustar essa questão das finalizações, que é um problema bem antigo, mas foi muito superior, muito superior. E tem gente que fala, no ano passado foi 2-0, afinal 4-1, é completamente diferente. No ano passado o Flamengo venceu bem 2-0, até ali parecia que o Vitor Pereira conseguia já controlar a equipe. Aí o Gabriel sai dando aquela entrevista extremamente infeliz, que se fosse o ambiente não de paternalismo do Marcos Braz, do Bandim e seus Blue Caps, mas de cobrança profissional, alguém ia chamar. No dia seguinte o Gabriel no CT falou, bonitão, qual é a tua? O time vence o clássico, você entra no segundo tempo, ajuda quando o time faz o segundo gol, aí você está reclamando, dizendo que não quero mais jogar aqui, quero jogar ali, quero disputar posição. Faça-me um favor, se é hora para isso, e se você quer falar, fala para o técnico, não para os repórteres. Já criou um clima ruim. Aí qual foi o jogo seguinte, você lembra? Foi Alcas. Alcas. Foi o Alcas. Aí o Flamengo vai lá para o Equador, o Alcas mal tinha jogado na temporada, tinha perdido jogadores da temporada anterior que ele conseguiu vencer o campeonato, se classificou para a Libertadores, um time todo remendado, time fraco. O Flamengo toma uma virada, tinha um centroavante que pesava 180 quilos, enorme, né? Cifuentes, sei lá o nome assim, não me lembro exatamente também. O cara é enorme. Conseguiu perder para aquele time, um arremedo de time, uma vergonha. Aí já desembarca no Rio com a moral lá embaixo, evidentemente internamente tinha problemas, imagino que o Vitor Pereira deve ter dado esporro. Ortonhas, o gordinho. Então, era um negócio assustador, então se foi dizer um outro que eu estou confundindo. Mas o fato é que o Vitor Pereira deve ter cobrado, aquilo já estragou o ambiente, alguma coisa ali dentro aconteceu, e o outro jogo o Flamengo andou em campo, né? Foi uma atuação vergonhosa que eu sempre falo, eu acho um absurdo que só o técnico tenha pago aquela conta. Alguém tinha que estar, os jogadores ser cobrados também, não sei se rescindir contrato, eu não sei, mas não deu nada para eles, porque é só, quem tiver dúvida pega o jogo para ver, é uma vergonha. Foi o resumo do Flamengo do ano passado. Né? E aquele jogo é uma vergonha, os caras andaram em campo, os caras não competiram, o Fluminense passeou, tomaram os gols assim com maior facilidade, isso dificilmente vai acontecer, né, gente? Que não tem jogo de meio de semana para o Flamengo, para ter problema nenhum, para perder para Alcas, né? Ou seja lá quem for, e o Tite tem um controle sobre o grupo muito maior. Você vê, e não tinha nem Gabriel ontem para ficar falando coisa no intervalo, na saída do campo, porque ele estava fora de combate, estava lesionado. E não foi no jogo, né? Ele foi. Foi no jogo e tal. Essa é uma outra questão também que você pode explorar. A discussão Pedro ou Gabriel, a cada jogo ela fica mais sem nexo. Ela fica sem sentido. Pedro tem 11 gols e 11 jogos. E olha que perdeu o gol ontem, hein? Perdeu o gol ontem. Poderia ter mais, mas tem 11 gols e 11 jogos. E o De La Cruz joga uma barbaridade, né? Ele perdeu um gol ontem ali. Esse cara mudou o Flamengo. Ele se desequilibrou. Aí eu vejo gente ainda falando assim, vi torcedores ontem dizendo, não, por que não trouxe ano passado? Gente, a gente tem que entender que o cara jogava no River Plate, ele não jogava no Rosita Sofia Futebol Clube. O cara não ia sair do River Plate, o Flamengo vai lá, paga. Não é assim. Você tem que convencer o jogador, né, de que é interessante vir para o clube, que fazer uma proposta profissional e salarial e tudo mais. E aí, ele não ia sair de lá no ano passado, obrigado. Ele saiu de lá parabenizado, saudado, festejado, campeão uma espécie de recopa lá que eles jogaram lá com o Rosário Central, foi o último jogo dele. Deu várias entrevistas, todo mundo agradecendo a participação dele. Os caras entenderam que era o momento de ele dar um passo, né, para ganhar mais, para seguir para um outro mercado e tudo mais, e ficou tudo bem. Pegaram uma bela grana, o Flamengo pagou a multa rescisória, todos ficaram. Agora, ano passado, ele não viria. E mais, o De La Cruz naquela bagunça ano passado, ele é o quê? O Superman vai resolver? Não ia resolver, gente. Não tem como. Agora não, ele chega num time organizado, o técnico tem um controle, se despediu do outro clube lá do River Plate numa boa, sem problema. Então, assim, as coisas não são tão simples assim. E muito boa, eu estou elogiando o dirigente hoje, tem que tomar cuidado. Muito boa a palavra do Marcos Braz sobre o episódio Maicon, na coletiva que eles deram na sexta-feira, na apresentação do Léo Ortiz. Foi sexta, né? Foi. Então, assim, foi depois do programa, então, a primeira oportunidade que eu tenho de falar aqui no Jovem Pan a respeito. Ele foi muito bem quando ele falou,
Alguém acha que a gente vai procurar o Shakhtar sem antes saber se o jogador tem interesse de jogar no Flamengo e tudo? Acho que a gente é juvenil para fazer isso. Até porque a gente sabe que eles fazem isso, né? O Flamengo sempre faz isso, procura o jogador. De La Cruz foi assim. Depois do clube. Você quer vir? Aí ficou claro no passado, ele não queria sair de lá brigado. Então vamos esperar terminar a temporada, vai lá. O Léo Ortiz é a mesma coisa. Você quer vir? Quero. Aí foi para cima do Bragantino, bateu até chegar num acordo. É óbvio que eles fizeram uma consulta, só que não houve acordo. Então foi vendido, de novo, uma agenda positiva, que é o que de pior pode acontecer para o Corinthians. São essas notícias supostamente positivas. Que ele preferiu o Corinthians. Ele não tinha escolha. Como é que ele poderia escolher se ele não houve acordo do Shakhtar com o Flamengo? Não tinha como ele escolher, gente. E aí quando vem, eu falo isso sempre, o cara vai dizer, olha lá, a gente aí, diz que, cara, o que isso beneficiou o Corinthians? Isso é cortina de fumaça, gente. O Corinthians está se despedindo do campeonato eliminado antecipadamente. Com a vergonha. É com isso que o Corinthians tem que pensar e se preocupar. Aí o perfil coloca lá, aqui é Corinthians eliminado. De novo, precocemente, do Campeonato Paulista. Faça-me um favor, né? Quer dizer, as pessoas têm que ser um pouco mais críticas e um pouco mais maliciosas também. Porque esse negócio de agenda positiva está pesado. E o Marcos Braz foi bem aí. Eu tenho só criticado, não falta motivo para te criticar, mas ele foi bem. Porque ele realmente respondeu aquilo que é o óbvio, gente. Aí não chega quem não quer, entendeu? As pessoas têm que começar a olhar as coisas com um pouco mais de uma lupa, né? Para ver se conseguem perceber. Ô Mauro, antes de chamar o Bruno e o Flávio, uma pergunta, que o De La Cruz, ele mudou esse Flamengo, né? O De La Cruz mudou o Flamengo. E o que eu percebo é que o Flamengo está jogando melhor nesses últimos jogos. Por que eu digo isso? Porque o Gerson tá fora. Será que tem como o Gerson sair desse time? Porque quem tá jogando, o Luiz Araújo também tem entrado. O Flamengo tá jogando bem. Será que a escalação vai ter o Gerson no banco ou você acha que mesmo assim o Gerson, quando ele voltar, ele vai barrar alguém? Porque eu tenho gostado do Flamengo do jeito que tá. Você tem ali o Pulgar e o De La Cruz e os jogadores jogando abertos ali com o Pedro. Ali acho que tem uma posição pro Gerson que é o lado direito ali. Do Luiz Araújo. Luiz Araújo, que destoa, né? Eu acho que o Luiz Araújo é um jogador de um nível abaixo dos titulares do Flamengo. Ele é muito voluntarioso, ele ajuda muito sem bola. Até em jogos como o de ontem, eu acho que é importante começar com ele. Porque é o momento do jogo que vai ter muita pressão e é um cara que vai correr, vai voltar, vai marcar, vai trabalhar sem bola o tempo todo, vai deixar tudo em campo. Só que ele faz muitas escolhas erradas, né? Ontem ele é substituído depois de uma bola que ele pega do lado direito, ele não chutou, não cruzou, fez sei lá o que com a bola, ele se precipita. Mas acho também que o Tite pode trabalhar melhor isso, sabe? Pô, calma, filho, vai com calma, faz assim, faz diferente, não define tão rápido, olha ao seu redor, um pouco mais de... Acho que pode lapidar um pouco, porque ele tem seus predicados. Mas hoje, eu acho que assim, a saída dele para a entrada do Gerson, acho que é uma tendência, mas no médio prazo, que o Gerson vai ficar uns 3 meses fora, né? Até o Gerson voltar, treinar, entrar em forma, vai demorar bastante só no Campeonato Brasileiro e nas outras competições. Então, mas eu acho que o buraco ali que existe ali para ele entrar é ali na direita. E até lá, a gente não sabe, por exemplo, como é que vai ser... O segundo volante já é o De La Cruz, né? Não tem como tirar. Acho que ele não vai mexer mais ali, não tem sentido. Porque ele começou com o De La Cruz mais à direita e o Gerson centralizado buscando a bola no meio dos zagueiros. Agora o Pulgar está fazendo isso, o De La Cruz joga um pouco à frente e com muito mais liberdade para circular. Eu acho que não faz sentido o Tite fazer uma mudança no posicionamento do Uruguai. Então, a chance de encaixar o Gerson seria pela direita, onde ele já jogou desde o tempo do Jorge Jesus. Como fazia, mal comparando, como jogava o Everton Ribeiro. É um ponta que é um ponta armador, um cara que joga pelo lado, mas canhoto, quer dizer, o cara que vai trazer a bola para dentro, vai abrir o corredor para o lateral, ou para um jogador que cai por ali. Mas antes disso, acho que o Luiz Araújo vai ter que bater de frente com o Vitor Hugo, que vai disputar a posição com ele cada vez mais, que o Tite já definiu que ele joga ali pela direita, é outra característica, mas é um cara que entra na área. Finalizou ontem, o Fábio fez uma boa defesa, um garoto que tem potencial, 19 anos só, e com o Bruno Henrique. E aí com o Bruno Henrique pode ser parar o Bruno entrar na direita, ou então o Cebolinha mudar de lado. Acho que depende de qual desempenho vai ter o Vitor Hugo e o Bruno Henrique. Então, Cebolinha e Pedro estão garantidos. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o Luiz Araújo que é o cara que corre risco ali com essas duas concorrências aí diretas e uma terceira que pode ser o Gerson. Agora tem um cenário também que a gente sabe que quando começar as competições não vai ter essa molezinha de um jogo por semana, né? Vai ter jogo em cima de jogo, então vai ter jogador machucado, suspenso, jogador poupado por minutagem, desgaste, o fisiologista mostra relatório, aquela coisa toda, e aí o Gerson vai acabar jogando. Mas o time está definido, acho que hoje é isso, pode mudar uma peça ou outra, mas como na lateral esquerda. Note como ontem o Ayrton Lucas insistiu de ficar em campo mesmo machucado, porque agora tem disputa por posição. Para não perder a vaga. Ele voltou para o segundo tempo sem condição, aí com poucos minutos, 3 minutos, né? Ele já estava sentindo, saiu e entrou o Vinha. O cara não quer sair porque sabe, se eu demole aqui, o cara pode ganhar o meu lugar. E voltou a ser convocado
agora pelo Dorival Júnior, porque está jogando bem de novo. Isso não é coincidência. Nisso também o Tite está indo bem. Ele quer está estimulando disputas por posição e elas têm feito alguns jogadores crescerem de produção.